Boa tarde para quem está assistindo ao vivo. Como eu sempre digo, essa é uma aula que fica gravada para a posteridade lá no canal do YouTube da Performance, então você pode estar assistindo gravado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo depois. Que bom que você está aqui para a gente poder estudar, se concentrar um pouquinho junto. Que bom que você reservou essa hora da sua semana para que a gente possa se atualizar juntos dentro da literatura, com bastante cuidado, com bastante atenção, que a gente chegue amanhã de manhã ou no próximo dia no consultório, levando condutas bem embasadas para as pessoas que nos procuram, né? Só falando um pouquinho do workshop, só reforçar, tá, Sara? Acho que vale reforçar como o Webinar ele é Brasil, né? A gente vai estar em Curitiba esse final de semana também, com um workshop de suplementação de proteína e aminoácido. Então, se você é de Curitiba ou região, ainda dá tempo de se inscrever, vaga limitada, como a Sara falou. E o de São Paulo é isso, no último final de semana de novembro, a gente vai estar em São Paulo com esse workshop de suplementação de proteína e aminoácido, são 8 horas, só sobre esse tema, proteína e aminoácido, atualização mesmo, e realmente as vagas são limitadas, a gente tem viajado ao longo do Brasil em várias capitais, ficou gente de fora, pessoal. Então, se inscreva, tá? Se você tiver disponibilidade, é gratuito, é conhecimento ao alcance de todos, passar um sábado lá com a gente estudando. Bom, vamos ao nosso tema da aula de hoje, que é antioxidantes, tá? Antioxidantes é um termo muito genérico, né? É igual falar de micronutriente, né? A gente não está falando individualmente de nenhuma vitamina, de nenhum mineral, a gente está falando de uma classe de nutrientes. Então é um pouco complexo, porque generalizar é errado, né? A gente não pode falar antioxidantes funcionam, prejudicam, potencializam, porque pode ter o que sim, pode ter o que não, depende da dose de cada um, depende do foco. Mas a gente trata isso hoje como uma coisa só, até porque a literatura, no contexto do exercício, tá, ela é um tanto quanto limitada. Poucos antioxidantes são bem estudados na prática esportiva. Muitos no endurance, poucos no treinamento de força. Dá para se entender um pouco disso, né? O exercício de endurance aumenta mais o estresse oxidativo em comparação ao exercício de força. Então tem um foco maior nisso. Mas não que não tenha aplicação no treinamento de força. Algumas evidências, poucas, que a gente vai ver hoje, sugerem que sim. Então essa aula é uma revisão, tá? Para a gente poder se atualizar rápido mesmo, nesses próximos 50 minutos aqui, a respeito do que tem, trazer uma mensagem para vocês verem as referências, poderem anotar, estudar depois, e a gente passar por algumas adaptações, tá? Que é a premissa da suplementação de antioxidantes no exercício. E vamos responder essa pergunta. Eles potencializam e ou prejudicam quando a gente fala de desempenho esportivo, tá? Então existe um paradigma, né? Paradigma é quando a gente fala duas coisas diferentes na mesma frase, né? Ao mesmo tempo, né? O paradigma dos antioxidantes, né? Existe, como vocês estão vendo na tela, uma crença popular, não quer dizer que não é evidenciado, mas existe uma crença popular que diz que quando nós nos exercitamos, né, nós produzimos espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. E essas espécies reativas, elas podem prejudicar algumas adaptações induzidas pelo exercício, como, por exemplo, o dano muscular, a recuperação, o ganho de força, capacidade aeróbia, por exemplo, e em alguns casos até causar fadiga e exaustão, tá? Só que aí a gente volta de novo no que eu falei, a gente está generalizando. Que exercício é esse? Que grau de produção de espécies reativas é essa que a gente está falando? Sobre qual demanda isso está acontecendo? Então, esse é o típico tema que o nutricionista, para falar de suplementação, antes de entender do suplemento, ele precisa entender um pouco de exercício e saber caracterizar um pouco a demanda, e entender que corrida não é corrida para todo mundo e força não é força para todo mundo. Pedal, bike, essas coisas, elas são diferentes, né? Depende da natureza do estímulo que você aplica ali na sessão de exercício, podendo gerar mais ou menos estresse, tá? E aí, em cima dessa crença popular, tem uma prática, que é buscar a suplementação de antioxidantes. Aqui a gente tem alguns que a literatura estuda, os mais estudados são vitaminas C e E, tá? Existe alguma coisa pouca com ácido alfa-lipoico, menos ainda com selênio, menos ainda com coenzima Q10 e quase nada com N-acetilcisteína. Então, os mais estudados mesmo, vocês vão ver, são vitaminas C e E no exercício, tá? E a finalidade disso é combater esse estresse oxidativo gerado pelo exercício. Mas aí surge uma pergunta, né? Será que essa suplementação, por atenuar
essas espécies neutralizar, né, essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, será que junto com isso elas também não estão inibindo adaptações? Afinal, aquele velho tema que a gente ouviu falar do no pain, no gain, é isso. Quanto mais dano muscular eu tenho, quanto mais estresse eu gero mais adaptação. Sim, a premissa é verdadeira, mas depende do grau que a gente está falando de produção de estresse. A gente tem tipos de grau, e a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? E, além disso, a literatura mais recente, ela coloca também que as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, elas não são só metabólitos ou produtos do estresse oxidativo. Elas são sinalizadores também, ou seja, geram algumas adaptações. Tem 4 que eu destaquei na tela para vocês aqui. Primeiro, melhorar a sensibilidade à insulina. Vejam só. Então, um dos mecanismos pelo qual o exercício físico melhora a captação de glicose é pela produção de espécie reativa de oxigênio e nitrogênio. Será que neutralizar isso não prejudicaria? A segunda é a vasodilatação. A terceira é a tão conhecida biogênese mitocondrial, que é você formar novas mitocôndrias e também aumentar o tamanho dessas mitocôndrias, tá? E, por fim, o número 4, que é tão complexo quanto uma sensibilidade à insulina, é a resposta imunológica, porque é coordenada por vários tecidos, não é coordenada por um tecido só, tá? Então, tem esses 4 pontos que são bem elucidados e nós sabemos que as espécies reativas, elas são fundamentais para isso, tá? E aí entra o nosso conceito de homeostase, alguns chamam de homeostase, eu prefiro, quando a gente fala de balanço redox, né, que é a produção de espécies oxidativas e as defesas antioxidantes, eu acho que esse termo hormese, ele é mais apropriado, tá? Hormese é o equilíbrio. Vou mostrar uma figura para vocês no próximo slide que deixa isso mais claro visualmente. É o quanto que a gente está produzindo em determinadas situações de espécies reativas. E aí tem um subtítulo ali em cima que vocês estão vendo que diz: a dose faz o veneno. Então é exatamente isso. Não é só o fato de você produzir, é sobre quais circunstâncias e o quanto você produz. A diferença entre o veneno e a poção, né, tem um outro ditado que diz, é a dosagem. É exatamente isso nesse caso. Então, se você produzir uma quantidade fisiológica de espécies reativas de oxigênio, provavelmente você tem adaptações positivas e benéficas. Se você gera uma produção exacerbada, você pode ir cair para o outro lado da curva e você prejudicar as adaptações induzidas pelo exercício. Então, basicamente, nós temos 3 níveis de produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. O basal, que é o que a gente está produzindo agora, né, sob condições de repouso. O fisiológico, que é o que leva a gente a adaptações positivas e favoráveis. Então, a gente atinge esse fisiológico com o exercício, com uma carga controlada, tá? Quando eu falo carga, não estou falando de peso, estou falando de carga de treinamento, tá? Carga externa, o quanto que o exercício, a variável treinamento, ela reflete nas suas cargas internas, tá? Então, como é que a gente mede isso? Através de alguns marcadores bioquímicos de sangue, por exemplo, linfócito, neutrófilo, CPK, LDH, ureia, TGO, TGP. Então, esses são alguns marcadores que mostram quanto que essa carga externa está influenciando a minha carga interna. E a gente sabe que existem limites fisiológicos, tá? E aí tem a espécie reativa produzida de maneira excessiva, que aí quando a gente cai em altas demandas, né, de treinamento, ou em momentos, por exemplo, de competição, momentos de provas e torneios. Então, ou quando você participa de vários eventos esportivos no mesmo dia, por exemplo, não tem tempo de recuperar, né? Então, aí você tem uma produção excessiva. Então, basicamente, é isso daqui, ó. A gente tem, de um lado da balança, um estresse oxidativo seja gerado em vários níveis, podendo ser um basal, podendo ser um fisiológico ou um suprafisiológico, e a gente tem do outro lado, para tentar equilibrar isso, as defesas antioxidantes, que são várias, são inúmeras. Aqui o que vocês estão vendo são algumas enzimas, glutationa peroxidase, superóxido dismutase, catalase, são enzimas bem conhecidas por fazer essa modulação antioxidante. O ideal, obviamente, que é manter a balança sempre no neutro, né? Mas como a gente viu, você induzir um estresse oxidativo fisiológico é um mecanismo parcial de adaptação. Então, isso pode ser necessário. Portanto, você inibir isso, talvez não seja tão interessante. Aí entra o conceito de suplementos que são
ergogênicos e ergolíticos. Ergogênicos são os que potencializam o desempenho, e ergolíticos são aqueles que prejudicam o desempenho. Então, dependendo de como essa balança desequilibrar, o antioxidante ele pode ser um ergogênico, mas ele pode ser um ergolítico também, tá? Então, aqui nessa figura, ó, tem algumas adaptações que os antioxidantes podem favorecer ou prejudicar. Esse artigo é bem interessante, se vocês quiserem depois anotar, essa primeira referência aqui do Ristol, da Nature Medicine, vocês percebem que na figura ele sinaliza muito mais para o lado vermelho do que para o lado azul, ou seja, antioxidante é para se tomar cuidado. Não é qualquer situação que exige a ingesta aumentada. Até porque nós já temos isso, teoricamente, ou deveríamos ter, dentro de uma matriz alimentar, que é a dieta. Tá? Então, se você já supre dentro da alimentação da matriz básica, você só tem que complementar se houver necessidade mesmo. Então, você precisa tentar quantificar um pouco as demandas que estão sendo produzidas. Caso contrário, você pode cair nessa armadilha que vocês estão vendo, de prejudicar adaptações como angiogênese, sensibilidade à insulina, até os níveis de defesa celular eles podem ficar suprimidos, a hipertrofia muscular e biogênese mitocondrial, e até atrasar, vejam só quanto que isso é importante, a recuperação muscular, ela se tornar mais lenta. Por outro lado, se você tem demandas justificáveis para suplementar, você pode favorecer recuperação, dano muscular controlado, ou seja, a dor também que você gera inerente do exercício, ela é mais controlada, o grau de fadiga que você gera ao longo de uma semana. Então, balança, sempre pense nisso, quanto que eu estou produzindo, quanto que eu consumo via dieta e será que vale a pena eu incrementar via suplementação. Então, esse é o problema dos antioxidantes, tá? Eles podem melhorar, sim, as nossas adaptações de defesa, mas eles também podem prejudicar, dependendo do grau de estresse celular que nós temos, tá? O próprio exercício, ele já gera linha de defesa. A gente já consegue mobilizar as nossas linhas de defesa antioxidante sem nutriente, através do próprio exercício. Quais são essas linhas de defesa que o próprio exercício induz para se reparar? Então, aqui na tela tem algumas, olha só, existem fontes que derivam lá da mitocôndria, então tem a cadeia de transporte de elétrons, tá? Essa é a principal, na verdade, né? É mais mobilizado durante o exercício aeróbico do que o exercício de força anaeróbio. Tem as fontes que não vêm da mitocôndria, que são as enzimas antioxidantes também, tá? Que estão no músculo, mas não estão necessariamente dentro da mitocôndria. As espécies reativas de oxigênio que a gente produz durante o processo de contração muscular, dependendo do nível que você produz, elas podem ser benéficas ou não. Vocês vão encontrar casos, por exemplo, onde você tem uma produção de óxido nítrico muito alta em função, por exemplo, de tabagismo. Pessoas que são usuárias de cigarro e afins. O óxido nítrico é produzido em excesso. Então, ele é uma molécula sinalizadora? Sim, mas depende de como você reage a ele, tá? Já com o exercício, é diferente a situação. Então, o exercício, por si só, ele já gera esse equilíbrio oxidativo, essa linha de defesa, esse reparo, tá? E você inibir isso através de uma ingestão exacerbada de antioxidantes via oral, você pode inibir isso, tudo isso que está escrito na tela aqui. E uma vez que você faz a atenuação desses processos, as adaptações que seriam a consequência do exercício que você tanto busca, elas são diminuídas, tá? Então, olha só, esses são os sistemas de defesa mais conhecidos que nós temos, né? Essas são as enzimas do lado esquerdo da tela de vocês, né? A superóxido dismutase, a catalase, a glutationa, a peroxirredoxina e a tiorexidoxina. Essa é um pouco menos estudada, um pouco mais nova, né? E a gente tem do outro lado os substratos antioxidantes, são aqueles que ativam essas enzimas antioxidantes, ou servem como combustível para que elas funcionem. A principal é a glutationa, tá? É aí que mora o racional por trás da suplementação, por exemplo, de N-acetilcisteína. É você fornecer cisteína, que é um substrato voltado para a produção de algumas enzimas ali que fazem a defesa antioxidante. Mas existem outros também. Existem as vitaminas, existem os fitoquímicos, os fitonutrientes, como resveratrol, por exemplo, que podem agir também como substrato antioxidante. A questão é, o que nós temos evidência para falar a respeito disso? A gente tem bastante evidência ou é achismo, empirismo? Está discutindo o que no nosso dia a dia,
né? Os suplementos mais estudados que a gente tem são esses, né? Olha, vitamina C, vitamina E, tá? Esses são os campeões. Se você for buscar no PubMed a literatura, você vai encontrar bastante coisa. Problema disso. É igual o problema do antibiótico, é igual o problema do anti-inflamatório, é o mesmo problema do antioxidante. Ele não tem ação seletiva. Da mesma forma que quando você toma um antibiótico, claro, ele é direcionado para bactérias ali gram-positivas, gram-negativas, mas ele mata a bactéria de uma maneira geral ali, ele não mata só a bactéria que você quer. Os antioxidantes também fazem isso. Eles não são seletivos para combater o estresse oxidativo que você quer. Eles combatem todas as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que estão sendo produzidas, tá? Tanto aquelas que você gostaria de combater, quanto as que você não gostaria. Então, essa regulação da suplementação não é uma coisa precisa. Por isso que a dose exacerbada ela é mal vista. Se você consumir a mais do que você precisa, você vai estar combatendo também quem você não precisa. E aí você está inibindo a adaptação. Então, tem um estudo que eu trouxe para vocês, eu vou trazer em roedor, porque a gente não tem muita evidência em humano, tá? Eu vou trazer em roedor e humanos, tá? Então, eu trouxe um primeiro para ilustrar aqui em roedor, que ele faz a suplementação de antioxidantes. Antioxidantes, como eu disse, né, de maneira geral, ali, junta um monte de vitaminas, minerais e fitonutrientes. E os ratinhos desse estudo fizeram um treinamento de endurance, eles corriam na esteira, tá? Isso era feito para induzir um estresse oxidativo. Ele suplementava esses antioxidantes e ele queria ver como é que havia essa interferência da suplementação sobre as enzimas antioxidantes. E o que ele observou? Que a expressão gênica, ou seja, a produção, primeiro, lá na ponta da corda, a primeira coisa que a gente ativa para produzir uma enzima é o RNA mensageiro, para a gente fazer a transcrição a partir do DNA, para depois você traduzir o RNA mensageiro em proteína, né? Então, essa produção desse RNA mensageiro, ela reduziu significativamente. Ou seja, a linha de defesa induzida pelo exercício, ela foi suprimida frente à suplementação de antioxidante. E aí isso não teve, claro, muito impacto em nível proteico, tá? Nem na atividade enzimática, embora o resultado seja variável, mas a gente tem uma evidência preliminar aqui mostrando que a suplementação pode não ser benéfica, ela pode ser mais prejudicial do que outra coisa. Aí a gente parte para o estudo em humano. Eu trouxe 3 referências aqui para vocês, relativamente recentes, tá? 2 com vitamina C e E. Então, a primeira, de 2009, ele suplementou vitamina C e E, tá, por 4 semanas. Então, perceba, isso é importante de se ver. É uma suplementação crônica, não é uma suplementação aguda, pontual. Porque dá para suplementar antioxidante de 2 formas. Você suplementa uma dose e acabou, tá? E você faz a suplementação crônica, semana a semana. Então, esses 2 trabalhos, eles estão fazendo semana a semana. Um por 4 semanas, outro por 12. E a mesma coisa que aconteceu no ratinho, aconteceu no ser humano. Atenuou a expressão dessas enzimas de defesa, superóxido dismutase 1 e 2, glutationa peroxidase, lá dentro do músculo esquelético. O segundo trabalho de 2010, ele não afetou uma classe de enzima, ou seja, não melhorou e nem piorou. Então, até aqui, o que a gente está vendo? Que parece que suplementar antioxidante junto com exercício aeróbio não vai melhorar a tua recuperação, não vai melhorar o teu desempenho e ainda corre o risco de inibir um pouco das tuas adaptações, tá? Tanto que o último estudo, que é o de Cummings de 2014, fala que tem pouco efeito da suplementação sobre o treinamento, da suplementação associada ao treinamento na produção dessas enzimas antioxidantes. Então a chance é ou não faz nada, ou ela pode prejudicar. Aí a gente tem que colocar isso na balança e perguntar, vale o risco de eu suplementar antioxidante? Pode ser que eu não esteja fazendo nada, seja um mero placebo, pode ser que eu esteja prejudicando a adaptação tão sonhada que eu quero com o exercício, tá? Vamos passar para um outro nível agora, que é ver desempenho. A gente viu atividade enzimática, vamos ver desempenho agora, tá? Algumas pessoas buscam suplementação de antioxidante para rendimento, tá? Associar isso a programa de treinamento. Aí a gente tem que pensar em quem que a gente está suplementando. Se eu estou falando de desempenho, eu estou falando de rendimento, eu estou falando de quem? É atleta de alto rendimento, que tem uma carga de treino muito elevada, são atletas amadores que treinam como pessoas comuns, trabalham, estudam, têm família,
mas seguem planilhas de treinamento, a gente pode categorizá-los como atletas amadores. Sim. Ambos estão no mesmo nível? Claro que não. Ambos têm o mesmo nível de estresse fisiológico? Também não. Então, dá para falar de antioxidante para os dois igual? Não. Então, a gente precisa entender quem é essa pessoa, tá? Que ponto, que nível de estresse que eu estou gerando em função do exercício. E como eu falei, a gente pode suplementar nesse contexto do desempenho de forma aguda, que é uma dose só, e de forma crônica. Normalmente, os estudos de forma aguda, eles suplementam ou antes ou durante o exercício, tá? E os de forma crônica ao longo do dia, né? Vai suplementando ali semanas, semanas e semanas, tá? O que que a gente tem de informação sobre suplementação aguda? Uma dose, tá? Existem trabalhos que falam que reduz um pouco a fadiga, ou pelo menos a percepção de fadiga, tá? Isso pode ser benéfico para aqueles atletas que têm uma alta demanda de treinamento, ou seja, horas e horas de treino no dia, ou estão em momentos de competição, viajando e tem que competir 2 vezes no mesmo dia, não tem tempo de recuperar. Então, esse é um lado da curva que ele é benéfico. Ele pode sim ser um ergogênico, mas vejam como é muito específico isso, tá? E a suplementação crônica? A maioria dos estudos é o que a gente viu nos slides anteriores. Ou não gera resultado, ou gera um prejuízo, tá? E o motivo disso é o que a gente vem falando. Ele pode comprometer as adaptações induzidas pelo exercício. E não há nada mesmo documentado que fale que... Uma coisa é você falar de recuperação, de fadiga. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar de rendimento. Rendimento significa performar melhor. O que é performar melhor para um corredor, por exemplo? Correr mais rápido. O que é melhor para um cara que salta? Pular mais alto. Para força, aumentar a carga. Não tem, isso é performance, isso é nutrição esportiva. Não tem nada que fale na literatura que antioxidantes melhorem rendimento, tá? Existe alguma coisa secundária falando que pode melhorar a recuperação e fadiga, mas usado de forma muito pontual. A suplementação crônica, a gente sabe que talvez não tenha nenhum benefício ou pode até prejudicar. Vejam só alguns exemplos disso, né? Existem estudos que suplementaram vitamina C e E por um intervalo ali de 4 a 12 semanas, e a principal adaptação que a gente busca num treinamento aeróbio é a capacidade cardiorrespiratória, o VO2 máximo, né? E essa suplementação de 4 a 12, isso é um indicador de rendimento, tá? A suplementação de vitamina C e E, não melhora a capacidade máxima de captação de oxigênio, tá? A capacidade de endurance, aí a gente tem estudos nos dois modelos, né? A gente tem estudo em rato, a gente tem estudos em humanos. E aí você tem estudos com vários antioxidantes, você vê estudos com várias doses, e aí você tem a grande maioria falando que ou não, ou prejudica, e alguma coisinha ali, pouca, vai falar que sim, então os resultados são bem contraditórios, tá? E alguns outros estudos vão mais para essa linha que eu falei, dizendo que depende muito do nível de estresse fisiológico e demanda que você está gerando em função do exercício, tá? Existe um achado importante da literatura para treinamento de força, porque boa parte dos trabalhos hoje, eles são feitos em modelos de endurance, e como a gente falou, é compreensível isso, o treinamento de endurance ele gera mais estresse oxidativo do que o treinamento de força. Mas existem trabalhos com treinamento anaeróbio também. Tem um trabalho com coenzima Q10, tem um trabalho com vitamina C e tem um trabalho com vitamina C e E. E olha que interessante, né? O trabalho com coenzima Q10 em ciclismo de alta intensidade, all out, ali que vocês estão vendo aqui na tela, ó, ciclismo all out significa faça o máximo de força que você conseguir por 10 segundos. Isso é all out, tá? E a suplementação de coenzima Q10 diminuiu a potência de força desse pessoal. Velocidade, né? Aqui é um estudo em animal, quem corre mais rápido, né? Ou seja, é intenso, é anaeróbio, tá? 500 metros, é um tiro, praticamente. É um estudo feito com um modelo animal, com cachorro. A vitamina C reduz a velocidade da corrida dos cães, tá? E treinamento de força em ser humano, vitamina C e E reduzem os ganhos de força, o estudo feito limitado, obviamente, só com membro superior, mas já é uma evidência de segurança mostrando que não é interessante. Então, a gente também tem do lado anaeróbio dados mostrando que aparentemente não é interessante dar uma carga excessiva de antioxidante. Então, a gente viu enzimas, a gente viu desempenho,
tá? Indicadores de desempenho aqui. Agora vamos ver um pouco de biogênese mitocondrial, tá? Esse é o efeito talvez mais esperado do treinamento de endurance, né? É o que a gente mais busca, é o que a gente mais associa lá na frente com melhora de rendimento. É você ter uma mitocôndria maior, mais mitocôndrias, e essa mitocôndria mais funcional, mais ativa. E existem diversos fatores nutricionais que são, a gente chama de cofatores para biogênese mitocondrial. E aí a gente vai listando resveratrol, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, e assim vai, né? Mas voltamos ali no conceito de hormese. Em que condições que a gente tem que usar esses tipos de recurso? Será que é no basal, no fisiológico ou no suprafisiológico? Quando que isso é interessante? E será que isso potencializa a biogênese mitocondrial mesmo? Ou não? O fato de você ter um nutriente envolvido na biogênese é uma coisa. Isso não quer dizer que você suplementar mais dele vai aumentar mais a biogênese mitocondrial ainda, tá? Se assim fosse, suplementar, por exemplo, magnésio melhoraria a eficiência da creatina, porque a creatina quinase, que é a enzima que faz toda a tradução energética da creatina, ela depende de magnésio. Então não é dar, inclusive a gente encontra por aí, e sem fundamento nenhum, suplementos de creatina enriquecidos com magnésio, é por causa disso. Porque a creatina quinase precisa de magnésio como cofator enzimático. Mas isso quer dizer que eu suplementar magnésio vai ativar mais a enzima? Claro que não. Obviamente que não. Tá? Toda enzima tem o seu KM, que é o seu limiar ali de trabalho. E isso não é um nutriente que determina. Tá bom? Então, vamos lá. Os nossos sensores, olha só, de biogênese mitocondrial, moleculares, né? Eu estou falando aqui, são esses, a MP quinase, a MPK, então lembrem lá da bioenergética, ATP, ADP, AMP. Então, cada vez que eu vou perder um fosfato, eu vou do trifosfato, difosfato, monofosfato. A MPK, adenosina monofosfato. O que é o K? Quinase. O que uma quinase faz? Transfere fosfato. E o AMPK, ele é um sensor energético. Quando a nossa MPK, nossa quinase, a AMP, ela está elevada, significa que o glicogênio muscular está muito baixo, tá? E isso é um sinal para que a gente trabalhe biogênese mitocondrial, para que você consiga buscar energia de outras fontes que não o glicogênio, tá? A mTOR também vem se revelando, sim, como um fator de biogênese mitocondrial e não só de síntese proteica miofibrilar. As calmodulinas também são enzimas dependentes de cálcio. As sirtuínas, que dependem muito de resveratrol para funcionar. E as MAP quinases também. Quando você ativa esses sensores, tá? Subentende-se que você está sob estresse, que você está exigindo uma demanda fisiológica e energética dentro do tecido. No caso aqui é músculo, tá? E aí você vai conversar através deles com o que a gente chama de fator de transcrição. Os principais fatores de transcrição que a gente tem para o principal, na verdade, para a biogênese mitocondrial é o primeiro que vocês estão vendo, é o PGC1-alfa. Existem outros fatores, NF-kappa-beta, o fator nuclear NR1, 2 e etc. Tem vários que coordenam biogênese mitocondrial, tá? O principal é esse. Então, a sequência de evento é esse. Você, pelo estresse energético que você tem na célula, exercício, você mobiliza esses sensores de energia, tá? E esses sensores de energia contam lá para o fator de transcrição que ele precisa construir mais mitocôndria, aumentar o número da mitocôndria. E aí nós temos alguns trabalhos aqui também em roedores. Depois a gente vê em humanos. Então vamos lá. Esse primeiro, olha só, suplementação antioxidante diariamente preveniu os marcadores de biogênese mitocondrial em rato. Então, da mesma forma que a defesa antioxidante ficou prejudicada, a biogênese mitocondrial também. No segundo estudo, atenuação de marcadores e proteínas relacionadas à atividade de mitocôndria. No terceiro, supressão de marcadores agudos. No quarto, alopurinol é uma medicação, tá? Mas medicação para gota, né? Ácido úrico, mas alguns estudos o classificam como antioxidante também, né? E ele atenua os efeitos do exercício agudo. Não mexeu na adaptação ao treino, mas atenuou aquelas adaptações de curto prazo.
Então, mais uma vez, a gente tem aqui poucas evidências e as poucas que a gente tem mostram que o custo-benefício talvez não seja tão grande, tá? Então, o tipo de antioxidante a gente tem que considerar, não dá para tratar tudo como um só. Você vê que tem estudo que mistura medicação com nutriente. A duração do tratamento, a gente viu que dá para ser agudo, dá para ser crônica, mas o principal, pessoal, que a gente tem que olhar, eu acho que independente de você olhar o tipo de antioxidante, é isso aqui, ó, é volume de treino, que a gente mede muitas vezes em horas, né? Me fala da sua planilha, quantas horas, quilometragem semanal, na maioria dos casos é em horas, né? Alguns casos é distância. Mas esse volume de treinamento semanal aqui, ele diz muito sobre o estresse fisiológico que o exercício está induzindo. E as evidências em humanos que nós temos? Mesma coisa que em rato. Vitamina C e E atenua os aumentos da expressão gênica de PGC1-alfa, que é o nosso fator de transcrição primário para a biogênese mitocondrial, e previne aumentos, olha só, de PGC1-alfa e citocromo oxidase, ou não afeta nada. Então, também, em humanos corrobora o que a gente vê em rato. Ou melhora, ou não melhora, ou piora, tá? O óxido nítrico segue a mesma linha, tá? Ele é uma espécie reativa de nitrogênio, a gente viu até agora de oxigênio, mas ele é uma espécie reativa de nitrogênio. Normalmente, fala-se muito da suplementação de arginina para aumentar a produção de óxido nítrico, e o fato é que isso não acontece, tá? Isso já foi testado em humanos. O último estudo que testou isso em ser humano foi no ano de 2010. Foi um estudo do Journal of Nutrition, do Stuart Phillips, e ele falou por A mais B ali, uma dose bem alta de arginina, que a arginina não aumenta a vasodilatação. A arginina não gera o aumento de óxido nítrico, tá? Então, a nutrição para a modulação de óxido nítrico também é um tanto quanto confusa, ou, para falar a verdade, ela nem atua sobre isso. Agora, existem outros pilares ali que a gente viu no começo, além de exercício, que a gente viu que talvez o antioxidante possa ser interessante, como, por exemplo, sensibilidade à insulina. Lembrando que essa sensibilidade à insulina modulada via exercício, um dos mecanismos dela é fazer isso através da produção fisiológica, ou seja, pequena, de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, tá? Então, vamos ver alguns estudos aqui, também poucos, que nós temos, sobre suplementação de antioxidante e sensibilidade à insulina. Vitamina C e E durante 4 semanas prejudica a melhoria em sensibilidade à insulina. 12 semanas de suplementação de vitamina C e E não melhora a sensibilidade à insulina. Vitamina C e E não afeta a captação de glicose, mesmo após 3 dias de treino intenso. Então, a gente não tem nenhum efeito bem documentado aqui, falando a respeito da suplementação de vitamina C e E como coadjuvante para a melhora da sensibilidade à insulina, tá? Tem alguns trabalhos que determinam isso no momento pós-exercício, tá? Fazem isso com outros antioxidantes, por exemplo, tá? N-acetilcisteína, tá? Mas o efeito ele é similar ao que a gente viu nos slides anteriores, né? Eles podem atenuar, diminuir a melhora da resistência, da sensibilidade à insulina após exercício. E a hipertrofia muscular, tá? Que é uma adaptação morfológica. Tem pesquisas também mais recentes, de 2010 para cá, falando que a vitamina C diminui a hipertrofia muscular em um modelo de sobrecarga em rato, força, tá? Em 2014, vitamina C e E não afeta a hipertrofia em jovens durante o treinamento de força. E a vitamina C diminui os ganhos de massa magra em idosos 12 semanas suplementando concomitantemente ao exercício. Ou seja, também não. Ou a gente vai ter uma diminuição ou uma inalteração frente à suplementação de antioxidantes, tá? E a recuperação muscular, que é diferente de desempenho, que é diferente de hipertrofia. Recuperação, né? Atenuação de fadiga, diminuição de dor, de marcadores ali mais agudos, né? Pode ser que sim. Aqui a gente pode ter alguma coisa interessante, tá? Eles podem ser utilizados, mas vejam que é de maneira muito pontual. Você consome uma dose, é agudo, não é crônico. É num determinado dia, numa determinada carga de estresse, sobre situações
de demanda muito, muito elevada, lá do outro lado da curva, estresse mesmo, aí sim pode ser que a recuperação possa ser ajustada. Mas também tem trabalhos mostrando que, se você usar isso de maneira equivocada, você pode prejudicar a tua recuperação muscular. Tem um estudo bem curioso que eu encontrei aqui, esse que está na tela, falando que a suplementação ela aumenta os níveis de creatina quinase no sangue, e a creatina quinase é um marcador de dano muscular, ou seja, você aumentar isso mais ainda com a suplementação significa que você atrasa a recuperação muscular. Então, tem situações onde sim, tem situações onde não. E as situações onde não, às vezes, não é só que não faz efeito. Pode ser que ela esteja resultando numa piora também da recuperação muscular, tá? Tem algumas outras adaptações que já foram estudadas, essas também mais morfológicas. Por exemplo, fenotipagem, né? Transição de fibra. Não tem nenhuma evidência falando que isso é benéfico, tá? Que a suplementação de antioxidante pode acelerar a transição de fibras. Ou seja, comecei a correr, vou fazer a transição de fibras tipo 2A para fibra tipo 1. O antioxidante pode me ajudar a fazer essa transição mais rápido? Não, pelo contrário, ele pode desacelerar a tua transição de fibra. Proteína de choque térmico, que é essencial para o metabolismo energético, também não. Ela pode realmente diminuir a expressão de proteína de choque térmico. E a gente viu alguns fatores de transcrição ali, PGC1-alfa, que podem ser modulados negativamente frente à suplementação de antioxidante. Tá? A mesma coisa vale para a angiogênese, essa é a última adaptação que eu trouxe, né? O treinamento ele vai induzir esse processo de angiogênese, que é a capilarização do tecido, né? Aumento no número de capilares, o calibre do capilar também ele aumenta, e a intenção disso é que você tenha mais fluxo sanguíneo para a região, para mais entrega de oxigênio, mais entrega de nutrientes, mas a suplementação de antioxidantes ela pode também retardar um pouco o processo de angiogênese. Então, embora a gente não tenha muitos trabalhos sobre isso, o pouco que a gente tem, e a grande maioria vocês viram com vitamina C e E, mostra que 80% dos casos, vamos tentar colocar assim, é bom evitar. Mas existe uma pequena parcela de situações e pessoas que podem se beneficiar, sim, da suplementação. O que a gente tem que ter em mente é qual é a condição fisiológica que eu estou agora? O meu estado nutricional, ele é mais favorável a eu ter um estresse oxidativo e lembrem sempre de inflamação, tá? Porque estresse oxidativo e inflamação são irmãos, sempre andam juntos. Toda vez que você tem um estresse oxidativo, você tem inflamação. Toda vez que você tem um efeito antioxidante, você tem um efeito anti-inflamatório também. Eles são parceiros, eles andam juntos. Então, o meu estado nutricional hoje é um estado inflamatório? Se sim, ele é um estado oxidativo. Então, será que não vale a pena eu mexer na minha ingestão de antioxidante? Provavelmente sim. Mas como? Alimentação, suplementação? Aí vem a demanda, é o nível de estresse oxidativo que eu estou gerando, tá? Tem estudos mais recentes que estão agora testando antioxidantes mais direcionados, porque como nós falamos, eles não são seletivos. Eles atuam aí sobre todos os produtos do estresse oxidativo. Então, já tem suplementos em estudos acadêmicos, obviamente, que estão sendo direcionados aqui para um estresse oxidativo mais mitocondrial, para agir sobre determinada classe de enzimas também. Aí pode ser que você tenha alvos mais assertivos. Aí pode ser que seja interessante. Mas o que a gente tem hoje é uma coisa muito generalizada. Então, a recomendação para a nossa prática clínica é assim, ó, evitar a suplementação crônica. Primeira coisa, tá? Porque não tem evidência mostrando que a suplementação crônica ela vai exacerbar alguma adaptação, algum efeito clínico. Pelo contrário, ou não vai fazer nada ou vai piorar. E quando for considerar a suplementação antioxidante, considerar a suplementação aguda, antes ou durante o exercício. Isso pode auxiliar principalmente no processo de recuperação. E aqui tem duas situações que são importantes. Olha, competição, torneio, a prova-alvo que a pessoa vai correr, o dia da maratona dela, de repente, suplementar depois da prova. Estresse absurdo, tá? E a gente sempre respeitar a hormese, que é aquela balancinha que eu mostrei para vocês, das espécies reativas e das defesas antioxidantes. Então, algumas conclusões aqui. Que a gente viu que as enzimas antioxidantes podem ficar prejudicadas, tá?
e em função disso, a gente prejudicar a biogênese mitocondrial, hipertrofia muscular, na biogênese mitocondrial a gente coloca também adaptações cardiorrespiratórias junto com isso, e a sensibilidade à insulina. E aqui, ó, talvez essa aqui seja uma mensagem legal para vocês levarem para a aula. Quando eu usar? Né? Então, vamos colocar aqui algumas pessoas na curva. Olha só. Essa linha vermelha aqui, ela fala sobre a magnitude do estresse do exercício. Então, quanto mais para a direita, significa que o estresse induzido pelo exercício é maior. Tá? Então, e quanto mais para a esquerda, significa que a pessoa é sedentária. Tá? Então, se você está no sedentário aqui, ó, e você entrar com antioxidante, ó, estilo de vida sedentário, ó, e você entrar com antioxidante, ou você vai ter um efeito nulo, ou seja, não vai fazer nada, ou um efeito negativo, tá? Quando você começa a fazer a prática regular de atividade física, ó, exercício regular, você sai da inércia aqui, você começa a ter as ativações das suas linhas de defesa inerentes ao exercício. Isso aqui é fisiológico, é o próprio exercício que faz. Então, isso dá conta de gerar adaptação. Você não precisa maximizar isso com a suplementação. O que você precisa ter nessa condição aqui, ó, é uma boa alimentação. Uma alimentação rica em nutrientes, fitoquímicos e antioxidantes. Isso sim, tá? O meu vizinho resolveu batucar aqui agora. Ainda bem que está no final. E quando você exacerba isso, olha só, você coloca uma magnitude de treinamento maior, ó, o estresse aqui do exercício, e você começa a entrar praticamente numa síndrome de overtraining, aí você tem uma diminuição dessas linhas de defesa, ó. Elas começam a cair, ó. Elas começam a funcionar menos, elas não dão conta. Aí pode ser que sim, que a suplementação ela venha como um recurso ergogênico, tá? Então, aqui, eu diria que ergolítico, aqui eu diria que ergolítico, nessa situação que vocês estão vendo aqui é um ergogênico, tá? Para deixar isso visual para vocês, ó, vamos olhar 3 cenários aqui. Cenário de inatividade física, tá? Sedentarismo, é o meu estado nutricional, inflamatório e oxidativo, tá? E aqui, provavelmente, você não vai ter benefício da suplementação, você precisa comer melhor, precisa se alimentar bem aqui, tá? Aí você começa a sair desse estado indesejado aqui, né? E começa a fazer atividade física regular. As suas linhas de defesa começam a funcionar melhor, né? Você tem uma produção de espécies reativas, você tem a linha de defesa trabalhando e com isso gera uma diminuição desse estresse oxidativo, gerando adaptações favoráveis, que a gente viu. Mas quando você produz muito estresse oxidativo, muita espécie reativa, perdão, mesmo com as suas linhas funcionando, esse estresse oxidativo ele não vai ser suprimido, ele vai ser um pouco mais alto. Aí é o caso da gente pensar em reforço, aí sim a suplementação de antioxidantes pode ser recomendada. E claro, nessas situações, de preferência de maneira aguda, tá? E não crônica, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. E aí que nós temos 10 minutinhos aí para perguntas, dúvidas e troca aí com vocês. Oi, Castro, obrigada, viu, pela aula. Acho que foi bem esclarecedora. Vamos lá. Enquanto vocês colocam, eu vou plugar meu carregador, ele estava avisando ali já, né? Que estava falhando bateria. Pode mandar nas dúvidas. Temos dúvidas, Sara? Temos algumas perguntas aqui. A Jaqueline Leão agradeceu pela aula, arrasou como sempre. A Edna também disse excelente aula. E a Edna também fez uma pergunta. A suplementação crônica é a partir de quantas semanas? Eu vou me basear na literatura. 3 a 4 semanas, a gente já pode considerar uma suplementação crônica. O Matheus perguntou, professor, o NAC age como antioxidante? Opa, peraí que subiu aqui. O NAC age como antioxidante nas vias pulmonares? Se sim, como? Não, Matheus, não é o nome dele, né? Isso, Matheus. Matheus, não, Matheus. Sim e não, tá? Sim e não.
A gente tem uma aula de antioxidante lá no canal, de NAC, perdão, lá no canal da Performance no YouTube. Depois eu te convido a ir lá assistir. Quando a gente lançou o NAC, a gente fez essa aula. A Performance tem NAC. Esse NAC que você está falando de via aérea respiratória, existem formas de administração de NAC. Você pode fazer via oral, intravenoso e inalação. Esse NAC por inalação, sim, ele tem ação sobre via aérea respiratória. O de via oral, não. Respondi? Acredito que sim. A Edna agradeceu pela resposta, a Patrícia falou excelente aula, a Ana Carolina também agradeceu. Obrigado. Matheus também agradece pela resposta. Imagina. Ó, eu deixei aqui no finalzinho, enquanto o pessoal manda aí, uma referência aqui, tá? Essa é uma referência muito legal para falar de antioxidante no exercício. Quem quiser ler, estudar, né, que é muito importante, vai aqui no Journal of Physiology, é muito legal essa revisão de 2015. Tem bastante coisa legal lá sobre uma revisão sobre antioxidante e exercício. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei, né, Sara? Eu ia falar, eu estava procurando aqui um vídeo sobre o NAC. Se eu não me engano, nós falamos sobre o NAC no Performance Nutrition Academy. Verdade, verdade. Foi um estudo de NAC, é verdade. É isso mesmo. Isso, então não tem vídeo no YouTube dele. Então, Matheus, você me mande uma mensagem lá no Instagram, tá bom? E eu vou te mandar esse trabalho com o NAC. Bom, o pessoal está agradecendo no chat, acredito que não tenha mais perguntas, e o Matheus disse que já vai te mandar uma mensagem para lembrar. Legal, me manda assim que eu compartilho com você. Bom, pessoal, muito obrigada. Se ninguém tiver mais nada a comentar, agradeço a disposição de vocês por estarem aqui, dedicando mais uma hora do mês de vocês, da semana de vocês, para participar dessa aula do Nicastro. Agradeço a participação de todos.